Nosso filho mais velho foi atropelado. E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é Thiago e Naya Ponder, do canal Os Ponders. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like aí e compartilha com seus amigos aí. É isso mesmo pessoal, nosso filho mais velho foi atropelado há mais ou menos 2 anos? Não, ele foi atropelado em 2023, agora em abril fez 1 ano. Então foi em 2022, em abril, que ele foi atropelado. Então vai fazer 2 anos aí que ele foi atropelado. Ele estudava em uma escola mais ou menos uns 6 quilômetros de casa. Ele pegava ônibus para ir para a escola e ele precisava atravessar uma avenida principal. Nessa avenida ele estava na faixa de pedestre, o semáforo estava vermelho para ele, passa 2 carros e uma moto está por trás dos carros. Quando passa os carros, ele atravessa na faixa, na verdade ele corre na faixa, a moto pega ele em cheio, ele é jogado uns 5 metros mais ou menos na faixa de ônibus, ele é jogado lá, ainda bem que não tinha ninguém, não tinha nada lá, não tinha ônibus, não tinha nada, era só a moto mesmo que pegou ele. Ele quebrou o braço, quebrou a perna muito feio, a perna foi muito feio e ele bateu a cabeça com muita força. Tanto o semáforo para ele estava vermelho que no momento que ele caiu o semáforo abre. Então os dois estavam errados, tanto meu filho ter atravessado no semáforo vermelho quanto a moto, porque estava ficando vermelho para ela, já estava o semáforo amarelo ou possivelmente até vermelho naquela transição do semáforo. Bem, ele não reconheceu ninguém depois que bateu a cabeça. Eu estava no trabalho relativamente perto de onde ele estava. Ele caiu em um local que tinha amigos que trabalhavam perto, então os amigos foram os primeiros a vê-lo, enfim. Enquanto isso, estavam falando comigo. Eu cheguei no local, o SAMU já estava lá, ele estava completamente consciente, gritava muito, enfim. Foi para o hospital comigo. Passou por alguns procedimentos médicos, ressonância e tudo mais. Chegou um momento lá no hospital que ele me reconheceu, mas devido à forte pancada na cabeça ficou na UTI por 4 dias. Depois de 4 dias na UTI para ver toda a parte neural dele, toda a questão da cabeça dele, ele passou então para toda a parte ortopédica, que ele fez um engesso no braço e fez uma cirurgia na parte do tornozelo ali, mais ou menos um pouco acima do tornozelo ali. Então hoje ele tem uns pinos ali nos pés. Ele tá tudo bem, hoje joga bola, joga basquete, já faz todas as coisas, tudo normal. Mas de fato esse acidente ocorreu com a gente, deixou a gente muito preocupado, com um sentimento de muita fragilidade na nossa família. Sim, e a coisa importante que nós gostaríamos de falar, apesar do acidente aí, teve alguns gastos que nós tivemos. Alguns deles não tivemos por termos convênio médico, por termos nos preparado aí. Uma coisa importante aí é que nós temos uma reserva de emergência, que isso nos ajudou muito nesse período aí, que foi um período bem difícil. E eu acho que a gente até pode dizer que nós vamos falar mais sobre a reserva e o quanto isso é importante ter em família em próximos vídeos. O quanto isso é importante a gente ter essa reserva, o quanto ela salvaguarda a família para qualquer momento que acontece, né? Vamos falar mais em específico sobre a reserva. Sim, então tivemos o convênio médico, então não tivemos tantos gastos médicos, mas tivemos algumas botas que ele utilizou, os medicamentos aí que precisam comprar para tomar, então todas essas coisas aí foram gastos. E também, por se tratar de um acidente de trânsito, ele teria direito aí do DPVAT. Todo mundo sabe sobre esse seguro aí que os carros automotores têm aqui no Brasil. Então nós fomos atrás desse seguro, né, por ele ter sido vítima aí de um acidente de trânsito. Foi um processo muito difícil. Então nós gostaríamos de compartilhar isso com vocês. Talvez você está passando por esse problema. Eu busquei muitas vezes na internet vídeos e qualquer coisa desse tipo com orientações para buscar esse valor, como poder conseguir essa indenização, todas essas coisas. Então, o que nós aprendemos com isso foi o seguinte, que todas as pessoas que sofrem acidente de trânsito, elas têm
três tipos aí. Elas podem requerer indenização por financeiro, gastos com medicamento, que é nesse caso que aconteceu conosco. E também pode ser por invalidez ou também por morte. E tem uma faixa de preço aí que eles pagam até isso. O que acontece é, atualmente, a partir de 2021, quem está cuidando do DPVAT é a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque teve muita fraude no passado. Muitas pessoas sofriam um acidente, recebia alguma pessoa lá na casa dele, às vezes, porque tinha alguém que ficava vendo todos os acidentes nos jornais, essas coisas, que visitava a pessoa, fazia ela assinar um documento, e aí então com esse documento ela ia atrás e requeria a indenização. Acabava recebendo, quando a pessoa ia dar entrada na indenização, alguém já tinha recebido e ela não tinha direito a nada. Então, por conta disso, a Caixa está fazendo isso. Mas foi um processo muito burocrático. Nós fomos na Caixa, conversamos fomos, eu acho que umas 3 ou 4 Caixa Econômica Federal. E ninguém sabia de fato qual era o procedimento. Sabia que tinha que baixar o app lá naquela biblioteca de app, né? O DPVAT, mas não sabia qual era o processo, se fazer no nome da criança, no caso que é nosso filho, se fazer no nome do representante legal. Então era um processo muito burocrático. E eu acabei, né, buscando muito e descobri uns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que vocês precisam fazer? Baixa de fato esse aplicativo no celular, DPVAT, e no caso nosso, que foi nosso filho, precisa fazer o cadastro no nome da criança. Só que quando você cadastra o CPF, todos os dados dele, você vai ter que ter os dados do acidente, vai ter que ter o boletim de ocorrência, vai ter que ter as notas fiscais de todos os gastos que você teve, medicamento, todas essas coisas que você teve. E se teve gastos hospitalares também, todos esses gastos, todos documentados. Cadastra o CPF, os dados, vai ter que pedir os dados do acidente, tudo isso está no boletim de ocorrência. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez para o pessoal ficar isso. Se você tem convênio médico e as suas despesas foram cobertas pelo convênio médico, o DPVAT não reembolsa isso, certo? Não reembolsa. É só... Porque, na verdade, o convênio médico não vai te dar uma nota fiscal. Então, só se você tiver a nota fiscal. Só se você tiver a nota fiscal. O que ele vai reembolsar é as notas fiscais que você, de fato, pagou com o seu dinheiro. Então, o cupom fiscal do medicamento, a nota fiscal... Por exemplo, nosso filho teve uma bota, né? A gente teve que pegar uma nota fiscal, enfim, pegamos esses dados, essas notas fiscais, esses dados, e aí a gente pediu o reembolso. Seria isso, certo? Isso, exatamente. Então, você vai cadastrar aí o nome da pessoa que sofreu o acidente com o CPF, os dados dela, vai cadastrar o acidente e, se for uma criança, tem a opção de você selecionar um representante legal. E aí você vai cadastrar o dado desse representante legal. Vai subir o documento dele, que foi o que aconteceu, que nós não sabíamos como fazer. Eu fiz até no meu nome, depois chegando lá na Caixa, eles falaram, não foi você acidentada? Não foi meu filho. Então não dá. Então, até a gente chegar, fomos no cartório também, porque disseram que a gente precisava de uma procuração. Mas como é nosso filho, o documento dele já tem nossos nomes, nós já somos representantes legais dele por ele ser o menor, então não era necessidade de ter procuração, mas nós fomos no cartório também. Então, isso não precisa. Se você é representante legal, aconteceu alguma coisa com o seu filho, não precisa. Você só vai subir com as suas informações e colocar o seu documento lá. E depois subir todas as contas, todas as notas fiscais, todas as comprovações, boletim de ocorrência, tudo isso você sobe como documentação no app desse DPVAT. Esse é um ponto importante. Se não tiver boletim de ocorrência, não vai conseguir fazer o processo, tá bom, pessoal? Se for um acidente ali que você resolveu de boca a boca, precisa ter o boletim de ocorrência daquela ocorrência, daquele acidente, para que comprove de fato perante todos os órgãos, né, competentes, no caso a polícia aqui, de que de fato aconteceu um acidente. Senão eles não vão te reembolsar, eles vão mandar, no nosso caso,
Nós mandávamos alguns documentos, eles negavam, mandávamos, eles negavam, mandavam, eles negavam, até o processo estar completamente redondinho, com toda a documentação certa. Exatamente, foi negado 2 vezes, e aí na terceira vez que nós subimos todos os documentos aí, e aí foi aprovado. Eles pegam e perguntam se você quer uma conta da Caixa, uma conta poupança, eles abrem uma conta no nome da pessoa que é a beneficiária, você vai até a Caixa e faz o saque do valor. Então é assim que é o processo. Nós fizemos esse processo, foi um processo bem burocrático, demoramos bastante para poder aprender, então queríamos passar essa informação para vocês. Porque se você está precisando de dinheiro, sofreu um acidente e não sabe qual é o processo, esse é o processo. E vocês podem aí se beneficiar seguindo esse processo muito mais fácil do que nós que passamos por tantos problemas aí até conseguir de fato sacar o dinheiro na Caixa. E por que a gente não está mostrando passo a passo, abrindo o aplicativo e mostrando para vocês? Por uma razão muito simples, pessoal. Como esse era um item de muita fraude, como a Naya explicou agora há pouco, a Caixa está mudando os detalhes do aplicativo constantemente. Estão mudando esses designzinhos de tempos em tempos para evitar esse tipo de fraude que é constante, infelizmente, aqui no Brasil. Tá? Então, como a gente colocou lá, a gente colocou qualquer tipo de informação errada, eles já negam de imediato. Eles ficam confirmando de fato se é você. Então, é um processo relativamente burocrático. Quando a gente está falando isso é porque eles querem os documentos certinhos do processo. Mas uma vez que a gente colocou os documentos, a gente recebeu o reembolso em quanto tempo? 20 dias. Em 20 dias o dinheiro estava na conta para poder ser reembolsado. E de fato eles fazem sim todo o processo. Sim. E aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês colocam no comentário abaixo e nós vamos poder ajudá-los aí com dúvidas que vocês tenham, tá certo? Pessoal, tá aí essa informação pública. Espero que você nunca precise utilizar ela, mas caso venha acontecer, tá essas informações para você saber como seguir esses passos e poder ajudar você rapidamente nesse processo. Lembrando que não se esqueçam de se inscrever no canal. Tudo de bom? E até a mais. próxima. Tchau, tchau. Tchau.